o direito de escolher a morte. A eutanásia, procedimento que interrompe a vida em casos em que há pouca ou nenhuma perspectiva de cura, é considerada crime no Brasil. Veja na reportagem o posicionamento de algumas autoridades do direito sobre essa temática. Decidir sobre o último dia de vida pode soar estranho. Porém, há quem defenda a escolha individual de interromper a vida, se esta já não pode ser considerada digna, com a aplicação de métodos como a eutanásia, que em grego significa boa morte. Para as pessoas que defendem a eutanásia, a dignidade da vida só tem sentido se ela for vivida plenamente de forma saudável. Por isso, prefeririam o descanso num túmulo a serem submetidas a tratamentos que para elas seriam piores que a morte. Eutanásia é a permissão para que se preste auxílio para retirar a vida de um paciente ou de um doente que está em situação de ausência de expectativa de vida digna. Ele teria uma doença grave ou está em uma situação vegetativa e então seria possível interromper os tratamentos para evitar o prolongamento de uma vida sofrida e sem expectativa de melhora. Recentemente, a magistrada escreveu um artigo sobre o tema e considera que a escolha pela forma de morrer seja um direito de cada um. O que eu defendo no artigo é que haja uma separação, que no momento em que se apura que não há mais expectativa de vida digna, não há mais expectativa de eficácia do tratamento médico, que a medicina não tem condição de prover melhora ou cura para aquele paciente, então ele próprio manifesta a vontade de interromper esses tratamentos. Baseando-se no princípio da dignidade humana, previsto na Constituição Federal de 1988, esta especialista também é a favor de que as pessoas decidam pela antecipação da morte, mesmo aquelas que ainda não estejam em estado terminal. Eu acredito que a vida ela tem que ser digna do seu início a seu fim. E quem mais pode falar se minha vida está com qualidade sou eu mesma, porque eu que a vivo. Então, uma vida com qualidade, na minha concepção, significa uma morte com qualidade. O que é morte com qualidade? Morte sem dor, sem sofrimento, sem estar ligada a 500 mil máquinas, sem sofrer um tanto de ressuscitação cardiopulmonar. É eu poder morrer de uma maneira que me deixe realmente ir em paz. Eu não vejo problema nenhum se a pessoa tetraplégica entende que, do jeito que está, a minha vida não está digna. Para esta promotora, a dignidade da vida é um princípio bastante complexo. Num país que a gente sabe que a dignidade, às vezes, ela falta à pessoa antes dela chegar ao hospital. O nosso baixo nível, às vezes, de concretização de direitos sociais, inclusive do direito à saúde, nos preocupa, nos traz alguma preocupação sobre qual o reflexo disso, por exemplo, às vezes, num sistema de saúde superlotado, em que há necessidade de novos leitos a todo momento. Então, é um debate que a sociedade tem que fazer como um todo e não pode ser um debate dissociado do Sistema Único de Saúde. No Brasil, ainda não há legislação que trate desse tema. Para a advogada, não é preciso criar leis para a aceitação da eutanásia. Enquanto estação capaz, maior, teste sobre o que você quer que seja feito com você quando você ou estiver em estágio terminal ou não puder falar mais. Significa que é o quê? Você vai deixar uma orientação para médicos e familiares. Eu acho que não precisa de lei. Eu sou uma advogada que acha que o operador do direito tem que aprender a trabalhar com princípios. Nossa Constituição é excelente, tem princípios humanos e fundamentais muito bem calcados. Então, eu sou contra esse negócio de sair legislando para qualquer coisa, porque lei não resolve. Se resolvesse, esse país era uma maravilha. Doutor Rogério, eu queria saber se tem alguma diferença entre a diretiva antecipada de vontade e a ortotanásia, se as duas são regulamentadas. Ambos os procedimentos são regulamentados por resoluções do Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia foi regulamentada em 2006, inclusive já questionada a resolução na Justiça Federal, ela foi considerada válida. E
a resolução do testamento vital, ela é de 2012. Já ingressou o Ministério Público Federal com um questionamento na Justiça, mas não ganhou a medida liminar que queria contra essa resolução. Vale dizer, primeiramente, em 2006, se disse que os médicos podem assegurar uma boa morte a qualquer paciente e exatamente evitando de prolongar a sua vida desnecessariamente, o que implicaria mais sofrimento para aquele paciente, né? Já incurável. E um drama até para a própria família que está com aquele sofrimento. Já em 2012, ampliou-se essa possibilidade, dizendo que o paciente, o futuro paciente ainda em vida, ainda gozando de saúde, já pré-estabeleça determinados procedimentos médicos que não queira se submeter caso venha a ser acometido por uma doença incurável. Então, eles são interligados. A advogada até disse aí na reportagem que não é necessário uma lei específica para a eutanásia. O senhor acredita que seria necessário haver um texto que regulamente o procedimento caso a eutanásia venha a ser legalizada? Eu não digo uma lei, porque lei pode complicar, deixar em aberto algumas questões. Nós vamos ter que, como ela bem disse, nos valer de princípios. Mas realmente não haver nenhuma regulamentação, eu sou contra. Eu acho que essas regulamentações do Conselho Federal de Medicina estão, como se diz, de bom tamanho, não é? O senhor acha que uma regulamentação da eutanásia oferece o risco de ser utilizada indevidamente para tráfico de órgãos, por exemplo? É um risco que se corre, né? Haveria o perigo de se declarar antes da hora uma pessoa em estado incurável, irreversível, sobretudo pessoas desassistidas pela família, sem poder econômico para tratamentos mais caros, né? E dolosamente, quer dizer, com a intenção de mesmo deliberada de fraudar a lei, se criar um comércio ilegal de órgãos, né? Nós temos uma experiência histórica muito triste nessa matéria, que foi o nazismo, que criou um sistema de eugenia, de depuração da raça ariana. Mandava-se indiscriminadamente pessoas para clínicas portadoras de deficiências físicas ou mentais, né? Elas eram simplesmente eliminadas. Então, esse tipo de risco não podemos correr. Algum tipo de regulamentação tem de haver, e eu creio que as resoluções já referidas do Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil têm cumprido bem esse papel. Desembargador, muito obrigado pela sua presença no programa. É sempre um prazer participar desse prestigiado programa. Muito obrigado.